Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube Lendo Tolkien. Agora que nós finalizamos a leitura do Hobbit, que foi o nosso primeiro livro de toda a série, vamos começar a conversar sobre a saga Senhor dos Anéis, que é o livro que vamos ler na sequência. Lembrando que O Senhor dos Anéis é uma das sagas de fantasia mais famosas dos últimos tempos. Então, para vocês poderem começar essa leitura bem informada, eu vou fazer um vídeo aqui com tudo o que você precisa saber antes de começar a ler A Sociedade do Anel. Publicada em 3 volumes entre 1954 e 1955, a trilogia vai seguir a épica jornada de Frodo Bolseiro para poder destruir o Anel. Como a gente já viu na leitura do Hobbit, é um artefato maligno criado por Sauron, o Senhor Escuro. Como a gente já conversou, Tolkien foi um renomado professor de literatura, acadêmico e também muito conhecido por seu grande conhecimento em filologia, que é o estudo das línguas, que começou a construir toda a história desse vasto universo da Terra-média muito antes da publicação de O Senhor dos Anéis. O Hobbit, publicado em 1937, foi o primeiro livro publicado por Tolkien dentro dessa saga, e quando Tolkien publicou o Hobbit, ele não tinha uma intenção de escrever uma sequência para aquela história. No entanto, como o Hobbit foi um sucesso imediato, vendeu muitos livros, o editor ficou pedindo que o Tolkien escrevesse uma nova história que se passasse dentro daquele mesmo ambiente de O Hobbit. E foi aí que Tolkien começou a trabalhar em toda a saga do Senhor dos Anéis, lá por volta de 1937, mas levou mais de uma década para poder concluir esse trabalho. Mas também, quando ele concluiu, esse livro se tornou um dos livros mais renomados do século XX. Como a gente está lendo toda a obra de Tolkien em uma sequência que é mais interessante para a gente conhecer todo o legendário, ou seja, toda a mitologia que ele criou para a Terra-média e para o mundo de Arda, a gente tem que entender que existe uma ligação muito clara entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. E eu queria conversar primeiro com vocês sobre alguns elementos que a gente encontrou na leitura passada e que vão ter sequência na história aqui dentro da saga do Senhor dos Anéis. Bom, a primeira coisa, claro, é o aparecimento do Anel, que apareceu pela primeira vez dentro do livro Hobbit, que nós sabemos que foi forjado pelo Sauron na Montanha da Perdição, que é um artefato importante tanto no livro Hobbit quanto agora em toda a saga Senhor dos Anéis. Em O Hobbit, esse anel é apenas uma espécie de artefato mágico que torna o Bilbo Bolseiro invisível. Mas só agora, na leitura do Senhor dos Anéis, que esse anel vai ser revelado como a chave para todo o poder de Sauron e a principal ameaça à paz de toda a Terra-média. Isso só mostra que a ligação entre os dois livros é muito forte, justamente porque a descoberta desse anel lá em O Hobbit que vai fazer toda a trajetória do Senhor dos Anéis poder acontecer. Outra coisa importante é que vários personagens de O Hobbit vão aparecer novamente aqui em Senhor dos Anéis. Gandalf, por exemplo, que foi o mago que ajudou toda a trajetória do Bilbo Bolseiro e fez com que ele realmente entrasse na aventura, agora vai aparecer nesse livro, no Senhor dos Anéis, como sendo o líder de toda a luta contra Sauron. Gollum, um outro personagem que aparece no Hobbit, que é aquele ser que já foi corrompido por todo o poder do anel, também vai aparecer e vai ter um papel mais central, vamos falar assim, em toda essa saga que a gente vai ler agora. Ele vai partir, né, de um papel um pouco menor em O Hobbit para um dos papéis centrais. Claro, uma outra coisa que vai conectar completamente as duas histórias é o mundo em que ela se passa. Os dois livros se passam na Terra-média, na terceira era do Legendário. Então, todas as raças que aparecem dentro de Hobbit, todas as culturas que começam a ser apresentadas pra gente no livro anterior de uma forma muito leve, porque o Hobbit é um livro infantil, vão ter continuidade aqui agora na saga do Senhor dos Anéis, de uma forma um pouco mais adulta. E com um aspecto também um pouco mais sombrio. Bom, vocês têm que ter em mente, como eu já falei, que o Hobbit ele foi um livro publicado com a ideia de ser voltado para um público infantil, apesar de ser excelente para qualquer idade, né? Só que ali a gente tem toda a história de fantasia
sendo narrada com o intuito de trazer uma jornada do herói, uma lição sobre redenção, tem todo um aspecto de lição de moral e de superação, de redenção na narrativa, né? Aqui não, aqui a gente já vai ter um livro voltado para adultos, então a gente vai ter um pouco mais de descrição, a gente vai ter inclusive um pouco mais de aprofundamento nas relações, o que vai tornar cada personagem muito mais complexo, muito mais bem escrito e vai fazer com que a gente consiga se envolver mais. Afinal, é uma trilogia com mais de, sei lá, 2.000 páginas, é muita coisa pra gente ler junto e pra gente ir aprofundando dentro de todo esse universo que o Tolkien criou. Quando a gente fala então da saga Senhor dos Anéis, o primeiro livro que a gente vai ler é A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro da trilogia. É nesse livro então que o Frodo vai herdar o anel, que é o artefato principal de todo o livro, do Bilbo Bolseiro, e vai começar toda a jornada para destruir esse anel. Novamente aqui a história vai começar no Condado, aquele lugar muito pacífico, muito improvável para começar uma aventura tão sombria, onde todos os hobbits vivem, para daí partir para toda uma aventura por toda a Terra-média. Essa aqui vai ser uma aventura repleta de perigos, onde Frodo e todos os seus amigos vão ser extremamente perseguidos por servos ali do Sauron, né? Então vamos ter Gorks, vamos ter orcs, vamos ter vários personagens que já apareceram no livro anterior. Como o próprio título do livro fala, aqui nesse primeiro volume, a gente vai ter então a criação dessa Sociedade do Anel. Essa sociedade vai ser composta por 9 membros de várias raças diferentes dentro desse universo. Vamos ter elfos, vamos ter anões, vamos ter hobbits, vamos ter vários tipos, inclusive meio-elfos, que vão participar dessa jornada, sendo que o Frodo, que vai se candidatar para ser o portador desse anel, vai ser o principal dessa missão e toda essa sociedade vai se reunir para protegê-lo até o final, até que ele consiga realmente destruir este anel. Quem estava aqui com a gente desde a leitura do primeiro livro vai saber que, como o Hobbit, aqui a gente vai ter uma jornada muito parecida com a jornada que o Bilbo fez, porém com diversas intercorrências, como teve também no livro anterior, porém de uma forma mais madura, com um foco mais adulto. Novamente, os temas principais desse livro, como o Hobbit, vão beirar ali na luta entre o bem e o mal, porque toda a narrativa vai girar ali em torno da destruição do anel e dessa força corruptora que o anel possui, que Sauron possui em cima do portador desse anel. Então o livro vai falar muito sobre como o poder pode corromper todas as pessoas, até mesmo a mais nobre delas. E a gente vai ver esse anel tentando vários personagens que são incrivelmente bons, mas ainda assim vão cair nessa tentação. Aqui a gente vai encontrar novamente, como no livro anterior, o tema entre amizade e sacrifício, a lealdade são temas recorrentes dentro da obra do Tolkien. A gente vai ter isso, por exemplo, na relação entre o Hobbit e o Gandalf, na relação entre os anões, na relação que essa Sociedade do Anel vai criar entre elas. Na realidade, vamos falar muito na questão daquele sacrifício pelo bem maior. É um tema que vai ser muito recorrente aqui em vários capítulos, em vários pontos desse livro, não só no final da trajetória, né? A gente vai falar também um pouco sobre crescimento, coragem, desenvolvimento pessoal. Vai ter um pouquinho de jornada do herói, porque a gente vai ter novamente os hobbits, que são seres considerados pacatos, que não gostam de aventuras, partindo ali como principais dentro de uma narrativa onde você tá saindo para enfrentar os perigos, né? Então a gente vai ter o crescimento desses personagens. Sem contar que, novamente, como eu já falei com vocês no livro do Hobbit, a gente vai ter aqui aquelas pitadinhas de religiosidade que o Tolkien sempre deixa nas narrativas, né? Um pouquinho daquela graça, das coisas que acontecem por inspiração e por ajuda divina. A gente vai ter novamente aqui nesse livro. E a gente vai conversar mais sobre isso durante a leitura, no nosso encontro de 50% e no final. Porque esse livro aqui é só uma introdução da leitura para vocês ficarem curiosos e entrarem nessa narrativa um pouco mais conscientes do que está esperando vocês. E um outro ponto interessante é para vocês já saberem o que esperar, porque a gente consegue classificar um livro como bom ou ruim quando ele atende às expectativas do que ele se propõe. E a gente está lendo aqui um livro de alta fantasia, que
que se propõe a criar todo um universo e toda uma mitologia que a gente já sabe que foi concluída muito bem no Hobbit e que vai ter uma sequência muito mais interessante, muito mais profunda aqui em Senhor dos Anéis. Agora, aprofundando um pouquinho mais no Senhor dos Anéis, existem várias curiosidades que tornam toda a escrita, toda a possibilidade de ler esse livro um pouco mais fascinante. Bom, primeira coisa, o Tolkien começou a escrever o livro A Sociedade do Anel como uma sequência do Hobbit. Então, claro, inicialmente ele não sabia que esse livro seria uma trilogia. Então, A Sociedade do Anel não foi o nome que primeiro veio à cabeça dele, né? Ele estava claro que ele ia publicar esse livro chamado A Irmandade do Anel, mas ele quis mudar isso para a sociedade, para mostrar um pouco mais de respeito entre todas as pessoas ali dentro que pertenciam e que vão participar dessa jornada. Ele queria, na realidade, destacar a união desses personagens. Uma outra curiosidade é que, como a gente já sabe, que o Tolkien ele era um filólogo e ele é apaixonado pelo estudo das línguas, ele amava inventar novos idiomas. Ele criou várias línguas, como por exemplo, duas línguas, a Quenya e Sindarin, que aqui no livro são usados pelos elfos, mas ele cria justamente essas línguas para aprofundar o nosso conhecimento dentro desse legendário e também para alimentar um pouco desse amor que ele tinha pelas línguas, pela criação de línguas e trazer um pouco mais de profundidade à obra. Uma outra curiosidade sobre esse livro é que vários personagens foram inspirados em pessoas que o próprio Tolkien conhecia. Por exemplo, a Galadriel, que a gente vai conhecer nessa jornada, foi inspirado pela sua esposa, Edith, e ele fala, inclusive, né, numa carta que toda a beleza e toda a sabedoria de Galadriel mostravam como ele se sentia em relação à esposa dele, ele era apaixonado na mulher dele. Gandalf também foi inspirado, só que não em uma pessoa, foi inspirado em uma pintura que ele ganhou de um amigo, chamado O Peregrino no Mar. Se eu achar a sua figura, eu vou deixar aqui na imagem aqui do lado, tá? Que, inclusive, era um homem velho, barbudo, com um ar misterioso, e ele queria que o Gandalf tivesse esse ar misterioso também. E aí, a gente percebe que tem um pouco, né? Pra gente, quando ele faz a descrição do Gandalf, a gente consegue imaginar bem esse personagem dessa imagem. E uma outra curiosidade que eu já falei com vocês lá no nosso primeiro vídeo do Hobbit, que não tá mais disponível de forma gratuita, só para os assinantes do clube, eu expliquei para vocês todas as inspirações que o Tolkien teve para criar o livro do Sociedades do Anel e criar o livro Senhor dos Anéis e criar toda a saga ali do Legendário, Silmarillion e tudo mais, que foi a inspiração em duas mitologias existentes, que é a mitologia nórdica e a mitologia anglo-saxônica. Ele também se inspirou em algumas outras obras literárias, como Beowulf, inclusive tem um personagem chamado Beowulf em O Hobbit, e num livro que se chama Edda Poética, que é como se fosse uma espécie de epopeia também, que ele gostava bastante. Continuando as curiosidades, a primeira edição de A Sociedade do Anel teve uma tiragem de 3.000 cópias. Mas a ideia do autor, gente, era publicar O Senhor dos Anéis em volume único, mas por questões de custos, eles optaram mesmo por dividir em 3 livros, né, e publicar, porque ficaria até mais fácil das pessoas adquirirem, comprarem os livros e terem mais acesso por causa de financeiro também, né? Se você já assistiu o filme e vai ter ele como base durante a leitura, uma curiosidade é que o Tom Bombadil, que é um personagem muito importante aqui da Sociedade do Anel, foi excluído da saga, foi excluído do filme. E esse personagem, para muitos, foi colocado dentro da Sociedade do Anel como se fosse uma espécie de ligação com a mitologia mesmo. Ele traz um pouco do folclore ali pro livro. Mas na série, nos filmes, ele foi excluído porque ele não tem uma ligação tão importante ali dentro da linha narrativa de toda a história. Ele não muda tanto ele tá presente ou não. Agora, só para vocês terem uma ideia da genialidade do Tolkien, ele não apenas escreveu a saga Senhor dos Anéis, não, gente. Ele deixou desenhos dos personagens, da forma como ele imaginava, para poder fazer com que a coisa ficasse mais real na cabeça dele. Ele desenhou todos os mapas da Terra-média. Vocês têm noção do que é isso? Ele teve muita ajuda de uma das suas filhas, que se chama Priscila, para isso, mas isso só mostra como ele era perfeccionista e como ele era ligado a detalhes. Ele queria que seu mundo fictício fosse extremamente consistente, que a gente não ficasse perdido em detalhes, que tudo fizesse sentido, ficasse bem redondinho. Por isso que O Senhor dos Anéis é conhecido como a obra máxima de Tolkien. A mais importante, a canônica. Aqui a gente deve usar de base de comparação para todas as outras. Qualquer coisa que esteja contra O Senhor dos Anéis
deve ser deixado de lado e considerado apenas uma versão, porque O Senhor dos Anéis, dentro da obra inteira de Tolkien, é considerado a sua obra máxima, a perfeição do Tolkien ali, e tudo deve ser considerado com base desse livro. Então, vocês conhecerem O Senhor dos Anéis é imprescindível se vocês quiserem conhecer um pouco mais de toda a obra do Tolkien. Agora, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, uma coisa que é importante para a gente é que esse livro, O Senhor dos Anéis, ele é um desafio para os tradutores. A gente tem uma complexidade linguística muito grande, afinal de contas, o Tolkien era um linguista e ele tinha muito zelo com sua forma de escrever para fazer sentido dentro da jornada. Então, Tolkien, enquanto estava vivo, ele supervisionou pessoalmente e de muito perto as primeiras traduções que aconteceram de Senhor dos Anéis. A versão sueca e a versão holandesa, então, contaram com a ajuda do Tolkien para a tradução, e ele escreveu, inclusive, notas, e ele decidiu como alguns nomes seriam traduzidos para que a história fizesse sentido. Então é isso, gente. A partir de agora, nós vamos começar, então, a saga de A Sociedade do Anel, a saga do Senhor dos Anéis. E esse livro aqui, ele não vai apenas estabelecer o tom para toda a narrativa. Ele vai definir padrões para todos os outros livros de fantasia que vieram depois dele. Aqui a gente vai encontrar uma narrativa muito rica, temas muito mais profundos que a gente encontrou em O Hobbit, uma construção muito detalhada do mundo que vai fazer com que toda a Terra-média fique marcada nas nossas memórias para sempre, e uma potência que foi capaz de influenciar todos os livros de fantasia que vieram depois, até hoje. Aqui a gente tem em mãos, na realidade, uma combinação perfeita entre mitologia, história e literatura, criada por um dos maiores mestres da ficção, da fantasia de todos os tempos. Não se enganem, tá, gente? Entrar dentro dessa saga, ler O Senhor dos Anéis, é entrar no universo onde cada detalhe é importante, porque cada detalhe foi minuciosamente estudado por Tolkien para estar ali dentro daquele livro. A gente vai começar a ler agora uma das maiores jornadas literárias de todos os tempos. Uma história que vai falar de amizade, de sacrifício e que vai falar daquela eterna luta que existe na nossa vida também entre o bem e o mal. E esse vídeo é só uma pitadinha para vocês começarem a se preparar para entrar em toda essa jornada. Esse vídeo está sendo liberado para vocês agora ao meio-dia, para vocês terem tempo para poder ouvir, começarem a entender um pouco sobre essa história, porque hoje, quinta-feira, às 21 horas, a gente vai ler junto o primeiro capítulo desse livro maravilhoso, para a gente começar a entrar nessa jornada juntos. Então eu espero vocês na live agora às 21 horas. É isso, gente. Beijos e até mais. Tchau!